Olá, meus amigos em Cristo, que a paz do nosso Messias esteja com você, na sua casa. Hoje estamos aqui para refletir um pouco sobre a palavra do nosso Criador. Vamos então aprender um pouco sobre a história de Neemias. Essa história ela nos traz grandes aprendizados e por isso que vamos estar fazendo aqui uma série de 3 vídeos, o qual foi, direcionado pelo Espírito Santo. Então nós vamos estar aqui fazendo 3 vídeos. Esse é o primeiro, depois vai ter um outro e o último, a qual eu vou estar explicando um pouco sobre a história de Neemias, com o intuito de trazer grandes aprendizados para a nossa vida, para que possamos ser pessoas mais prudentes, sábias, principalmente com os sonhos, com os propósitos que o Criador coloca nos nossos corações. Então vamos lá, vamos abrir as Escrituras no livro de Neemias, no capítulo 2 e no versículo 12, a qual diz o seguinte. Esse textinho que eu vou ler é a última parte desse versículo 12 e fala assim: Não declarei a ninguém o que o meu Criador havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Então, antes de mais nada, vamos refletir aqui um pouco sobre a história de Neemias, o que que era isso que estava no coração dele, o que que ele não havia declarado a ninguém, o que tudo isso quer dizer. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu caderninho, a qual fiz os estudos sobre o tema de hoje, para eu estar aqui, então, indo, conforme o roteiro. Vamos lá. Bom, gente, o que que estava acontecendo nesta época em Jerusalém? De forma bem resumida, Jerusalém havia sido destruída pela Babilônia. E ela estava então em ruínas. Eles destruíram as muralhas, eles destruíram os portões. E o povo ali de Judá, tanto como também o povo de Israel, eles foram levados como cativos para a Babilônia. E Jerusalém ficou completamente destruída. Alguns anos mais tarde, a Babilônia foi então conquistada pelo Império Persa, onde o rei era o Ciro, e então aqueles que estavam ali como cativos, que era o povo de Israel, eles foram então liberados a retornarem para a sua terra. Ocorre que, nesse retorno, Jerusalém estava completamente destruída, ela estava em ruínas. E nisso havia, então, posteriormente, mais tarde, um dos copeiros do rei Artaxerxes, que era justamente Neemias, a qual recebeu essa notícia. Então ele recebeu uma notícia de que Jerusalém estava em ruínas e aquilo deixou ele muito triste. Ele teve empatia do povo, ele teve compaixão. E o copeiro Neemias, ele se sentiu então com algo profundo no seu coração, com aquele sentimento de ajudá-los a reconstruir Jerusalém. Então Neemias ele entrou em oração e jejum. Ele passou a orar e jejuar para o nosso Pai Celestial, para o nosso Criador, para que o Criador pudesse ter misericórdia do povo, porque o povo, de certa forma, tinha sido infiel ao Criador, por isso que ele permitiu que a Babilônia tomasse conta ali daquela região. E Neemias então passou a fazer orações ao Criador, jejum, e assim foi. Segundo alguns estudos, dizem que levou uns 4 meses, assim, mais ou menos, de oração e jejum, em que Neemias passou, a ter esse objetivo com o Pai Celestial, orando para o Pai Celestial, e o Criador colocou isso no coração dele, colocou para isso no coração dele ir até Jerusalém e ajudar aquele povo a reconstruir as muralhas, os portões, reconstruir aquela cidade. Então, passado ali, como diz alguns estudiosos, mais ou menos uns 4 meses, o rei Artaxerxes, que no caso era o rei do Império Persa, um rei que foi ali proclamado posterior ao rei Ciro. E esse rei, então, ele notou que Neemias estava triste, perguntando para ele o que havia acontecido. Então, Neemias justamente fala para o rei que ele gostaria de retornar
aquela cidade, que é a cidade onde estavam sepultados os pais dele, para ajudar na reconstrução. Esse rei, então, permitiu que Neemias retornasse àquela cidade de Jerusalém. E o interessante é que nesse retorno, Neemias pede também ao rei cartas para que ele pudesse passar ali por outras províncias, né? E também para que ele pudesse levar consigo madeiras para fazer as vigas, os portões, para conseguir ali ter então material para essas construções. E o rei então deu essas cartas, né, pedindo autorização para que Neemias pudesse então passar pelas outras províncias, assim como também pegar as madeiras a qual eram necessárias para essa construção. Então aqui a gente tem mais ou menos um embasamento dessa história, né, do que realmente estava acontecendo naquela época. Então, durante o caminho a qual Neemias estava fazendo, foi quando ele diz isso, né, que ele não havia contado a ninguém. Então, ele saiu lá do Império Persa, onde estava esse rei, e ele estava indo então até Jerusalém para ajudá-los à reconstrução, né, das muralhas, dos portões da cidade. E durante esse caminho, ele não disse para ninguém, enquanto ele estava indo, né, nesse processo de ir até a Jerusalém, chegar ao objetivo final para executar então o seu plano, ele não contou a ninguém, ele guardou no seu coração este segredo, esse sonho, esse projeto que Deus havia colocado, ele não disse para ninguém. Então, hoje, o primeiro vídeo dessa série é justamente sobre isso, sobre a gente entender essa questão do porquê que devemos ter essa prudência. E antes de mais nada, eu quero dizer que o Criador, ele tem o poder para realizar qualquer sonho que ele colocou nas nossas mãos, qualquer tipo de projeto que vem do Pai Celestial. Sim, o nosso Criador, ele é o eterno, o único, e ele é muito poderoso. Então, quando o Criador ele dita algo, esse algo tem total capacidade de ser realizado. No entanto, a prudência também vem do Pai Celestial, porque as pessoas que são prudentes também têm a sabedoria que vem dos céus. Então, quando a gente vê isso de certa forma, num primeiro momento, guardar no seu coração um certo tipo de segredo, um certo tipo de sonho, isso é muito necessário, porque revela ser prudente. Então, a gente entende que tem um momento certo para cada coisa, inclusive para revelar algo que o Pai Celestial nos colocou, para revelar algo que o Pai colocou nas nossas mãos. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, vamos lá. O que a gente consegue, então, aprender de cara, assim, em relação a essa história? Que temos que ter a sabedoria de que tudo ocorre no tempo certo. Bom, como eu havia dito, né? Nem todos os planos devem ser revelados de imediato. Compartilhar algo antes da hora pode gerar obstáculos desnecessários, críticas e sabotagem. Neemias primeiro se preparou, ele avaliou a situação para depois, posteriormente, como vamos explicar nos próximos vídeos, revelar o seu propósito. Então, o que a gente tem aqui de muito importante? Bom, primeiro Neemias ele recebe uma notícia. Isso traz a ele uma compaixão, uma empatia pelo povo. Então, o Criador gera no seu coração essa necessidade de ajudá-los. E Neemias, ele passou então a orar primeiro. Ele orou e jejuou antes de tomar qualquer decisão precipitada. Então, veja bem, quando o Criador ele coloca no nosso coração um plano, quando ele coloca um sonho em nós, e a gente sabe que isso é algo que foi nos colocado por meio do Espírito Santo, mas antes de tomar qualquer decisão, a gente primeiro tem que orar, jejuar, enfim, perguntar ao Pai Celestial sobre isso, conversar com Ele, ter intimidade com Ele, para a gente ter certeza como será de a forma estratégica dos próximos passos que vamos dar. E foi isso que Neemias fez. Ele orou primeiro. Então, ele primeiro buscou ao Pai. E nisso o Criador foi ajeitando toda a situação para ele. Se você for ler a história,
quando esse rei pergunta para Neemias por que que ele estava triste, e ele conta que ele estava triste porque por conta do que estava acontecendo na cidade, que a cidade estava em ruínas. Depois, nos versículos posteriores, Neemias diz que a mão bondosa do Criador estava com ele, justamente ali, ó, no versículo 8, finalzinho do versículo 8, que fala assim, ó, o rei me deu o que eu pedi. No capítulo 2, versículo 8, fala que o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Criador estava sobre mim. Então, Neemias, ele, além de buscar o Criador em oração, conforme as coisas foram acontecendo, ele tinha plena convicção de que tudo estava sendo favorável a ele, que todas as coisas estavam dando certo, mas não era pela força dos seus braços, e sim porque a mão bondosa do Pai Celestial estava com ele. Então, ele conseguia ver o Criador em todas essas particularidades. Ele glorificava o Pai Celestial e não próprio se exaltava, muito pelo contrário. Então, essa questão é muito importante de ter intimidade com o Criador, de buscá-lo em oração. Então, se você tem um projeto no seu coração, busque o Pai em oração, busque falar com ele, porque o Criador, ele vai colocando, conforme o caminhar, as estratégias corretas. E veja, Neemias, ele primeiro falou com o rei, porque era necessário ele contar para o rei o que estava acontecendo, porque ele sabia que ali o rei era o chefe dele, né? Então, você também tem que ter esse entendimento, porque muitas vezes nós temos também que entender que a partir do momento que a gente vai agora passar por uma caminhada para chegar ao alvo, a gente não deve contar aquilo que o Criador colocou nos nossos corações para qualquer pessoa. Mas tem certas pessoas que você vai ter que contar, como por exemplo, uma mãe, um pai, ou então o seu cônjuge, né, um esposo ou uma esposa. Porque a pessoa, de certa forma, que está ali contigo na sua convivência diária, ela, né, está ali te acompanhando. Então, é bom, de certa forma, contar para algumas pessoas que estão ali ao teu lado e você vai pedindo sabedoria ao Criador para quem você deve contar. Contudo, nessa caminhada, já existem pessoas que você deve guardar segredo, que você não deve contar nada. E justamente para quê? Para evitar obstáculos desnecessários. Se Neemias contasse para as pessoas, para os outros reis das outras províncias, para qualquer um que passasse pelo seu caminho, pelas pessoas que ele foi pegar as madeiras. Se ele ficasse contando, ele iria gerar um tumulto e iriam vir ali obstáculos desnecessários que só iriam atrasar a caminhada dele até chegar no alvo final. Então, que você possa ter essa sabedoria, saber com quem você deve compartilhar os seus sonhos e ter discernimento e agir com prudência e não com precipitação. Ali, uma das segundas coisas que também podemos aprender sobre isso é justamente também essa questão de intimidade com o Criador. Porque, como eu já falei, né, Neemias primeiro confiou no Criador e não nas pessoas. Ele sempre exaltava o nome do Pai, porque sabia que não era pela força do seu braço, e sim pela bondade e misericórdia do Criador. E antes dele tomar a decisão, ele orou, ele jejuou e ele buscou a direção do Pai Celestial. Como eu também já falei anteriormente, segundo alguns estudos, demorou mais ou menos uns 4 meses até então chegar o dia em que o rei liberou ele para ele ir até Jerusalém. Então, assim, ó, a gente vê a sabedoria de saber com quem compartilhar os nossos sonhos, saber com quem devemos falar, com quem não devemos falar. O Criador, ele sempre vai nos indicar corretamente. Então, que você possa ter essa sabedoria. Falar para qualquer pessoa vai gerar muitas vezes obstáculos desnecessários. Muitas vezes vai ter pessoas que vão dizer: ah, porque não vai dar certo, ah, você tem certeza sobre isso, enfim, vão gerar até dúvidas no seu coração. Então, que você possa ter esse entendimento, buscar sabedoria. Às vezes é bom sim conversar com pessoas que você sabe que estão alinhadas ao Pai Celestial, pessoas que de certa forma vão te dar uma segurança ou ao menos, né, indicar ali o caminho certo, como às vezes conversar com o seu cônjuge ou com a sua esposa,
que de certa forma vocês são uma só carne, então realmente é bom ter esse alinhamento. Mas agora as pessoas de fora, por mais às vezes que sejam pessoas boas, mas tem o tempo certo de compartilhar algo. E geralmente é até melhor apenas elas saberem quando você já estiver executando. Mas enquanto o criador coloca esse projeto no seu coração, que você primeiro planeje e estude sobre isso para colocar as mãos na massa e aí depois sim as pessoas vão saber de forma natural porque vão ver você executando o plano, mas enquanto isso está no seu coração, enquanto você está no tempo de preparação, de planejamento, de estudos, guarde isso para você, desde que somente o criador saiba ou então seu companheiro ou sua companheira, mas não revele para outras pessoas que possam apenas te trazer obstáculos. E como eu havia falado, Neemias ele planejou de forma estratégica junto com o Criador. Então, além de orar, Neemias buscou agir com estratégia, ou seja, ele estudou, ele agiu com prudência e com cuidado. Ele não divulgou seus planos, ele guardou no seu coração. Então, Neemias ele também estudou, tanto que quando ele foi falar com o rei, ele já sabia do que precisava. Ele só estava esperando o Criador criar ali a oportunidade dele falar para o rei aquilo que estava no seu coração, que ele precisava ir até Jerusalém. Só que de forma imediata ele já sabia o que ele precisava de cartas do rei para que ele pudesse passar pelas fronteiras, ali pelas províncias, assim como também em relação à madeira. Então, Neemias ele já tinha ali o planejamento correto, né? Ele já sabia como ele deveria se ajustar para chegar até lá. Então, ele estudou, ele planejou, e isso é algo a qual nós também devemos fazer, estudar e planejar antes de tomar ali qualquer tipo de decisão precipitada. A gente tem que estudar, planejar, bolar uma estratégia. E lembrando que estratégia é diferente de manipulação. A estratégia é quando você alcança algo, né, com fé, com sabedoria, com ética, enquanto que manipulação não. Manipulação é quando você usa os seus interesses próprios, usa de chantagem, usa de más condutas, pisa nos outros, é egoísta. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Neemias ali só buscou ter uma estratégia para alcançar o seu alvo com prudência e sabedoria e com fé, principalmente, porque ele sabia que tudo que ele estava ali conquistando não era por meio da sua força, e sim porque a mão bondosa do Criador estava com ele. Então, até aqui nós podemos entender que alguns sonhos e projetos de alvo ele coloca o nosso coração, exige tempo de oração, tempo de preparação, tempo de planejamento, antes de serem divulgados, antes de serem compartilhados. O Criador, ele cumpre com as suas promessas, contudo, ter prudência faz parte da sabedoria que o Criador nos ensina. Neemias, ele não apenas, né, guardou o seu plano, e ele não guardou porque ele duvidava do Criador, mas porque ele sabia que era preciso esperar o momento certo para que tudo acontecesse conforme o propósito divino, conforme o propósito do nosso Pai Celestial. Então, que a gente possa ter essa consciência de guardar aquilo que o Pai coloca no nosso coração. E não é porque nós duvidamos do poder dele, porque a gente sabe que ele pode realizar, mas sim porque a gente entende que tem o tempo certo, o tempo de agir, o tempo de estudar, o tempo de planejar e principalmente o tempo em que o Criador realizará esses sonhos. Então, que você possa andar pelo caminho da sabedoria. Shalom Adonai.